Oi, gente! Hoje é sexta-feira, dia de curiosidade histórica e também dia da consciência negra. Eu sei que não tá tudo muito bem, que não tá nada bom, né? O racismo continua fazendo vítimas nesse país, vítimas no mundo, mas a nossa curiosidade histórica hoje é no sentido da gente levar a essa consciência negra um pouco mais de valor, de autoestima e de reconhecimento, de autorreconhecimento, né? De conhecer um pouco mais da sua história, antes mesmo de acontecer a escravidão, esse período tão grotesco da nossa história aqui no continente americano. Quando nós falamos de história da África, é um desconhecimento muito grande, né? E é algo que, assim, eu percebo na minha prática docente há muitos anos, né? Pouco se sabe da história da África, pouco se estuda, apesar de existir legislação que nos obriga, né, formalmente a ensinar a história da África nos colégios, mas a maioria na prática e na verdade não cumpre. Por vários motivos, né? Porque realmente existe um preconceito muito grande com relação à cultura e à história dessa população. O que eu acho, gente, realmente muito triste. Isso só contribui para o racismo e só contribui para o preconceito e para a baixa autoestima de grande parte dessas pessoas que não se sentem representadas na história. Vou te dar um exemplo bem chocante sobre isso. Pensa comigo. Quantos países existem na África, no continente africano? Quantos desses países você conhece? Ou já ouviu falar? Quantos países existem no continente americano e que você conhece? Os nomes. Quantos países existem no continente europeu e você já ouviu falar e você conhece os nomes? Pensa aí. Daqui a pouco eu chego com a resposta. O continente africano tem exatamente 54 países. Pasmem, e eu tenho certeza que você que está aqui me ouvindo não sabe o nome nem de 10. Agora, pensa sobre isso. Por que é que você não sabe nem o nome de 10? Por que é que pouco você conhece sobre a história e sobre esse continente? Né? Silenciamentos são propositais. Quando a gente silencia uma história, a gente faz isso de forma consciente, não é inconsciente. Então só por aí, a gente consegue ter uma pequena noção de como é grande o nosso preconceito, de como é grande o nosso racismo e como a gente prejudicou grande parte dessa população, ou essa população inteira. Então hoje, gente, eu vou falar da África, sim, vamos falar de história da África, vamos exaltar a autoestima dessa população, né? A maior parte da nossa população, são 56% da população brasileira. O Brasil é o país que tem a maior população negra. É o segundo país de maior população negra no mundo. Só perde para a Nigéria. Você sabia disso? O continente africano, gente, é muito rico. É rico mineralmente, rico. E por isso ele sempre foi muito cobiçado, né? Ele foi muito cobiçado pelos romanos, ele foi muito cobiçado, né, pelos egípcios, ele foi muito cobiçado pela expansão islâmica que lá chegou durante a Idade Média e depois os europeus que chegaram ali por volta de 1400, final de 1400 e 1500, e aí começou a desgraça mesmo no continente africano. Mas hoje nós vamos falar de um período que equivale à nossa Idade Média, que é o período de expansão islâmica, e vamos falar de um reino, império muito importante na África, que é o Império de Mali.
E como nós somos muito ignorantes, né, sobre a história da África, sobre o continente africano, eu vou precisar de um mapa para mostrar para vocês a área subsaariana, aonde ficava o Império de Mali. Eu vou colocar aqui para vocês uma imagem, um mapinha para esclarecer. Nosso recorte histórico, então, vai ser o século XIV. No século XIV, quem governava o Império de Mali era Musa. Mansa quer dizer imperador. Então nós vamos estudar e vamos conhecer um pouquinho mais sobre Mansa Musa, que foi o grande imperador, o homem mais rico da história, porque dominava o território mais rico do mundo. E, portanto, a sua riqueza é incalculável. Enquanto na Europa se vivia a Idade Média, um período de muita superstição, de muita ignorância, de domínio da Igreja Católica, no Império de Mali já existia universidade, né? E já existia urbanização, existiam cidades urbanizadas, um comércio extremamente rico e diverso, né? Que exportava, inclusive, para outras regiões. Né, para o Egito, exportava, fazia negócios com o mundo islâmico. Então, era um império bastante diverso. E o maior registro que a gente tem sobre o Mansa Musa foi a viagem de peregrinação dele em 1324 para Meca, onde ele passou pelo Egito para poder chegar ao Oriente Médio. E ele saiu, gente, com 60 mil homens e carregando toneladas de ouro nessa viagem para Meca. O escândalo aconteceu quando ele parou na cidade do Cairo e os artesãos e comerciantes do Cairo começaram a vender para ele os produtos 4 vezes maior do que o preço que realmente era. E Mansa Musa, com isso, acabou despejando uma quantidade de ouro absurda dentro do Egito, causando uma inflação que o governante, o sultão do Egito na época, não só conseguiu controlar 20 anos depois, para vocês terem uma ideia. Essa viagem de Mansa Musa até Meca levou exatamente 1 ano. Ele voltou em 1325, mas o caminho dele, né, até chegar a Meca, em Meca, ele acabou fazendo isso, né, espalhando ouro demais pelos lugares, trazendo inflação. Em Meca também foi um problema, né? A quantidade de ouro, de toneladas de ouro que ele despejou na cidade, ficou conhecido para a história e ficou registrado aí em várias civilizações que tinham o hábito da escrita e do registro, o que não era comum nas civilizações africanas, que tem a tradição oral, né? Do canto e da poesia através dos griots. Aí, por isso que a gente tem bastante registro desse período de viagem de Mansa Musa até Meca. Ao retornar de Meca, Mansa Musa trouxe muitos sábios, muitos estudiosos para essas universidades que ele já tinha criado no território dele. Fundou mais mesquitas e mais universidades. Então, ele fez crescer bastante a cultura durante o seu reinado. Foi um reinado de 25 anos e ele morre em 1337, tá bom? E aí, essa é a história do Reino de Mali. E depois, gente, não acaba, porque aí onde é o território de Mali vai desenvolver um outro império, um outro reino, que é o reino de Songhai. Mas isso é uma conversa para outro dia, para nossa curiosidade não ficar assim gigantesca, que já deve estar, né, gente? Então é isso. Um beijo e até a próxima curiosidade histórica.